Quero agradecer ao nosso Senhor por essa grande oportunidade que Ele tem me dado de mais uma vez poder estar através desse programa para juntos nós meditarmos na santa palavra de Deus. E eu queria que você abrisse também a sua Bíblia, que você comigo abrisse a sua Bíblia nessa hora, no Segundo Testamento, no livro de Mateus, Matitiarro, né, que é o seu nome em hebraico. Você pode estar abrindo no capítulo de número 4, Mateus, Matitiarro, capítulo de número 4. Nós vamos ler até o versículo 10, do versículo 1 até o versículo 10. Você pode estar então lendo comigo nessa oportunidade, que nos diz dessa maneira a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Então, o Espírito levou Yeshua, ou Jesus, ao deserto, para ser tentado pelo adversário. Depois de Yeshua ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador se aproximou e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Mas ele respondeu: o Tanar diz, ou o Primeiro Testamento, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Adonai. Então o adversário o levou à cidade santa e o colocou no ponto mais alto do templo. Se você é o Filho de Deus, disse, pule, porque o Tanar diz, ele ordenará aos anjos que se responsabilizem por você. Eles o sustentarão com suas mãos, para que você não fira os pés nas pedras. E Yeshua lhe respondeu, mas ele também diz, não ponha Adonai, seu Deus, à prova. Mais uma vez o adversário o levou ao cume de uma montanha extremamente alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo em toda a sua glória, e lhe disse, se você se ajoelhar e me adorar, eu lhe darei tudo isto. E Yeshua lhe disse, retire-se, Satã, porque o Tanar diz, adore Adonai, seu Deus, e sirva somente a Ele. Amém. Até o versículo 10 aqui, Mateus, Matitiarro, capítulo de número 4, dos versículos 1 até o versículo 10. Nós podemos ver que a Bíblia nos relata esse grande confronto, esse confronto que nós podemos chamar um confronto espiritual na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Yeshua HaMashiach, o nome hebraico, né? Que é dado a ele, ou Jesus o Cristo, Jesus o Messias, ou Jesus o enviado. E nós vemos que no começo do seu ministério, quando ele principia o seu ministério, porque até ali nós vemos e sabemos, né, e entendemos também que Jesus tinha uma vida, depois do seu nascimento, uma vida normal, né? Vivendo ali como um carpinteiro. A Bíblia nos relata que ele era filho de um carpinteiro e também seguiu a profissão, né, do seu pai adotivo, de José. Ele segue aquela profissão, mas chegou um momento em que foi necessário que ele se mostrasse a esse mundo aquilo que ele veio fazer, qual foi o plano divino para a sua vida, que era a redenção da humanidade. E para isso, ele precisava levantar, né, pessoas que posteriormente à sua morte viessem dar prosseguimento à sua obra. Por isso ele chama 12 homens para estar com ele, e com esses 12 homens, né, ele institui a igreja, aqueles que são chamados, né, chamados para fora, para fazer uma assembleia, e ali então eles poderem constituir a igreja, e a partir deles chegar até onde chegou nos nossos dias, quase 2000 anos passados depois disso, dessa leitura.
e desse fato histórico, e nós aqui estamos, né, como representantes também do seu reino, como representantes da sua palavra, levando a palavra do Senhor ao conhecimento das pessoas. E nós vemos então que no início então do seu ministério, a Bíblia fala que o próprio Espírito do Senhor, né, ele leva então Jesus ao deserto para ser provado, né? Algumas traduções diz para ser tentado, para ser tentado pelo adversário de nossas almas. O próprio Espírito do Senhor conduz a pessoa de Jesus a um lugar, né, onde falta água, onde falta pão. E a Bíblia diz que depois de Jesus ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. Quer dizer, chegou talvez ao limite humano de um jejum, de uma consagração, que ele ali foi levado, né, em momentos de oração. A Bíblia relata que Jesus teve fome. Portanto, nós podemos também entender que, logicamente, provavelmente, ele tomou água, né? Se ele só teve fome, não teve sede, nós sabemos que a sede é que mais nos ataca, mas a Bíblia relata que ele teve fome. Agora, se ele não comeu e não bebeu também, não leva-nos a muita importância, né? Mas sabemos que aí, nesse momento da sua fraqueza, que ele estava debilitado pela falta de alimento, como homem, né, aqui nesse mundo, como assumindo aquele corpo, a falta de alimento o debilitou, e ele então sente fome, e é naquele momento então que o tentador, é naquele momento que o adversário se aproxima da pessoa de Jesus e começa a jogar-lhe palavras que estavam escritas nos pergaminhos, nos rolos que os judeus tinham como sagrado, né, no cânon hebraico, que para nós é o Primeiro Testamento, que eles chamam de Tanar, né, que são os livros proféticos, são os livros históricos e também a Torá. Daí o nome Tanar, né, levando cada parte desses livros da Torá, dos Neviim e dos Ketuvins, dos livros proféticos e também dos livros falados, né, dos históricos, somente das palavras, e também da própria Torá, os 5 livros que são atribuídos a Moisés. Então ele começa a tentar o Senhor, né? Ele começa a fazer prova com o Senhor, usando a própria palavra do Senhor contra a pessoa de Jesus. Então ele começa citando um texto que está no livro de Devarim, ou Palavras, né, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, e ele começa a citar para Jesus. Ele começa a falar a palavra e diz que ele poderia ordenar, né, que as pedras se transformassem, se ele fosse o Filho de Deus, que operasse um milagre naquela hora. E já que ele estava com fome, sendo Filho de Deus, ele diria às pedras: olha, se transformem em pães para comer. Jesus então usa a palavra de Deus no livro de Devarim, né? No livro de Palavras, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E Jesus diz para ele: olha, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Adonai, da boca do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele quer demonstrar naquele momento real da sua vida, naquele momento de necessidade, que ele não ia logicamente prostrar-se ao seu adversário, que ele não precisava mostrar nenhum poder naquele momento. Nós vemos depois dessa passagem que pessoas procuraram Jesus querendo ver milagres, né? E que falando: olha, nós vamos acreditar em você, que você é o Filho de Deus, se acaso você fizer milagres para nós vermos.
E Jesus não fez milagres nenhum para eles. E disse: olha, o único milagre que vocês vão ver é aquele que diz o profeta, ou está no livro do profeta Jonas, né? Em que ele ali foi apregoar a palavra em Nínive, e eles somente creram pela sua pregação. Ele falou: nenhum milagre vos será feito, né? A não ser o milagre da palavra. E ele então não demonstrou milagres, porque Jesus não queria se aparecer. Jesus fez muitos milagres durante a sua vida. Jesus curou os enfermos, ressuscitou mortos, né? Ele deu vista aos cegos, ele fez com que aleijados pudessem andar, ele curou pessoas que estavam ali infectados, né? na sua pele, né? Que a Bíblia nos chama de lepra, que eram doenças que atacavam as peles das pessoas e atacam até os dias de hoje, né? E ele então curou essas pessoas enfermas. Ele fez muitos milagres, mas ele não fazia para se aparecer, ele fazia pela necessidade. E aí então nós vemos que a tentação feita pelo adversário, por Satã, chegando até Jesus, ele diz: olha, você é o Filho de Deus, por que vai passar fome? Você pode dizer a essas pedras: transforme-se em pães, e pode estar comendo, né, um pão fresquinho nessa hora. E Jesus diz: olha, o homem não vive somente de pão, mas ele tem que viver de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aquela que os profetas, eles escreveram, eles deixaram registrados, e hoje nós temos ela compilada, né, num livro só. Há uma grande facilidade nos nossos dias, não somente nos livros, né, mas podemos ter no nosso computador, no nosso iPad, no nosso iPod, né, no nosso telefone aí de bolso, tão simples. Nós podemos ter a palavra do Senhor de forma, né, digital, podemos lê-la, podemos acompanhá-la, e ela sim faz parte da nossa vida, faz parte da necessidade que nós temos do conhecimento da palavra do Senhor. Então Jesus disse: olha, nem só de pão vive o homem. Mas nós vemos que ele não se calou. Nós vemos que Satanás não ficou satisfeito com aquela resposta que o Senhor deu dentro da palavra de Deus. Então ele fala: bom, já que é assim, então nós vamos ter uma discussão dentro da palavra do Senhor, né? Haverá uma discussão nossa naquilo que a palavra do Senhor está escrito também. E ele então conduz Jesus, leva Jesus, né, no pináculo do templo, leva até o alto, do ponto mais alto do templo, e diz para ele: olha, se você é o Filho de Deus, pule daqui, né? Salte daqui, quase 50 metros de altura, salte daqui. Sabe por quê? Já que você citou a palavra do Senhor nesse momento, né, atrás, eu agora cito também. Cito aqui o Salmo, livro de Terrilim, capítulo de número 91, versículos 11 e 12, e cito para você. Olha o que diz lá, né? Ele diz assim: e ele ordenará aos anjos que se responsabilizem por você. Eles o sustentarão com as suas mãos, para que você não fira os pés nas pedras. Então o próprio Satã cita a palavra do Senhor para Jesus, e ainda usa o Salmo 91, né? Nós sabemos que o Salmo 91 tem sido por muito tempo um amuleto para as pessoas, o que não deve, né? Não devemos agir dessa maneira. Muitas pessoas têm o Salmo 91 e colam atrás da porta, como alguns que colam ferraduras, outros que colam outras coisas, né, para proteção. Muitos deixam a Bíblia aberta no Salmo 91. Quantas casas nós entramos e a Bíblia está até amarelada, né, naquele salmo, porque ela só fica aberta ali porque dizem ser o salmo da proteção, e acham então que ela, estando aberta daquela forma, haverá grande proteção para a sua família, a sua casa. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que Jesus disse: olha, o homem também vive não só do pão para a sua carne física, mas ele precisa de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então toda a palavra de Deus é poderosa
para nos ensinar, é poderosa para nos conduzir para o céu, para nos fazer homens, mulheres que vão um dia assumir, que vão um dia estar para sempre com o Senhor, porque aqui nós encontramos palavra de vida eterna. Mas então Satanás cita o próprio Salmo 91, que as pessoas acham que com ele se expulsa, né? O próprio Satã é expulsado com ele, e ele cita para o próprio mestre, para o próprio doador da vida, o Criador, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele cita dizendo: olha, sabe que se você pular, o Senhor dará ordem aos seus anjos, e eles vão sustentar em suas mãos, e nada vai te ferir, você não vai ferir os seus pés na pedra. E Jesus se cala? Não. Mais uma vez, o Senhor cita também o próprio livro de Deuteronômio, da Torá, né? O livro de Devarim, ele cita o capítulo 6, versículo 16 para Satanás, dizendo assim: olha, também diz a palavra do Senhor, né? O Tanar, né? O Primeiro Testamento também diz: olha, não ponha Adonai seu Deus à prova. Outras versões diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não podemos, né, estar tentando o Senhor, pulando, né, e dizendo: não, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai poder nos guardar. Não, nós precisamos tomar tudo aquilo que há de providência em nossas vidas. Nós precisamos tomar cuidado para fazer as coisas. Quando andamos, né, de carro ou de moto, com algum veículo, nós estamos andando, nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque aquele que não tem cuidado, ele está arriscando. Aquele que assume uma velocidade alta, ele está arriscando. Aquele que dirige o seu veículo perigosamente, ele está arriscando, né? O Senhor não vai ser obrigado a guardá-lo se ele sai fora dos limites, dos parâmetros. Então nós precisamos guardar. Quando vamos fazer alguma coisa, precisamos tomar todo cuidado, né? Precisamos fechar a porta da nossa casa, precisamos tomar cuidado quando moramos nos prédios altos, para que as crianças, os filhos, né, não venham ali a debruçar nas janelas e poder cair, porque a criança muitas vezes não tem, né, a noção. Esses dias eu estava vendo um vídeo pela internet, onde uma criancinha, ela andava, né, tinha até um parapeito um pouquinho grande ali, de quase 1 metro, e uma criancinha tão pequena, com aparência de 2 ou 3 anos, ela andava ali e sua mãe não via, né? E uma pessoa filmando do outro lado, e ela andava aí, olhava até daquela altura, né? Dava aflição de olhar aquela criança andando sobre aquela janela, até que a sua mãe vem e arrebata aquela criança, né? Então nós precisamos ter cuidado, precisamos fechar as nossas janelas, precisamos colocar, né, grades, precisamos colocar telas protetoras para fazer a proteção, porque o Senhor pode não estar guardando, né? Quando nós arriscamos, quando nós não observamos as regras que nos fazem viver melhor. Nós precisamos ter cuidado ao caminhar, ao andar, ao construir, de qualquer forma, porque a Bíblia diz: não tente o Senhor teu Deus, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Então nós não podemos arriscar a nossa vida, andar arriscando, porque poderá acontecer algo para nós e o Senhor não nos vai guardar, porque nós estamos fora dos limites, fora dos padrões, né? Havia até uma frase que dizia antigamente: até 80, né, Deus te guarda, e depois dos 80 Deus te leva, né? Dizendo o quê? Que nós precisamos tomar os cuidados devidos quando nós vemos os sinais nas estradas, né, que nos mostram o perigo, as curvas perigosas, as estradas tortuosas, né, os problemas que podemos ter. Nós precisamos ter precauções. Por quê? Porque nós não podemos tentar o Senhor, não podemos só orar e sairmos, né, desenfreadamente, sem tomar nenhum cuidado, porque poderá acontecer e o Senhor poderá não guardar. Então o inimigo diz para o Senhor, o inimigo usa a palavra de Deus no Salmo 91, versículos 11 e 12, e fala para ele: olha, salte daqui abaixo, leva ele lá no templo, no pináculo do templo, lá no mais alto, e fala: salta, porque está escrito, a tua palavra diz, né? A palavra que o Senhor deixou, que os anjos vão guardar. E o Senhor disse para ele: não, mas também está escrito na palavra do
do Senhor. No livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, né? Nós vemos aí no versículo 16, olha, não tente o Senhor teu Deus, não põe à prova. E por final, então, quando ele não tinha mais o que dizer, ele chega para Jesus e fala, olha, mostra para ele, né? Dá uma visão para ele dos reinos do mundo e diz, olha, tudo isso eu tenho, né? Essa glória, os reinos do mundo, ele mostra a glória e diz, se você se ajoelhar e me adorar, eu darei a ti tudo isso. Nós sabemos que Satanás tem um certo domínio sobre esse mundo. A Bíblia diz, Paulo escreve, né, numa de suas cartas, que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não venham crer na palavra do Senhor. O Deus desse século, né? Falando de um Deus para nós, não um Deus minúsculo, não o Deus Criador, o Todo-Poderoso, mas aquele que tem um certo domínio, aquele que domina, aquele que foi dado a ele, foi entregue ao homem, né? Quando o homem pecou lá no Éden, quando Adão ele peca juntamente com Eva lá no Éden, ele entrega a humanidade, ele entrega toda a humanidade nas mãos do inimigo que o tentou e fez com que ele desobedecesse ao Senhor. Então naquele momento ele faz a entrega e Satã então tem de certa forma um domínio, não domínio como Senhor, né? Não domínio como Senhor, mas um domínio provisório, né? Porque só o nosso Deus, né? Ele tem o cosmocratos, né? Que é aquele que domina, aquele que é dono, que é poderoso, que é o dono legítimo, né? Ou melhor, o Curios Kratos, né? Cosmocratos tem Satã, né? Que ele está dominando o cosmos, né? Ele está dominando, de certa forma, até mesmo às vezes entrando na natureza, não somente usando os humanos, mas usando a natureza, o cosmocratos, né? Que é o domínio do cosmos. Mas o Senhor tem o Kyrios Kratos, né? Kyrios Kratos. O Senhor tem, quer dizer, ele é o dono de tudo isso. E um dia vai ser tirado da mão de Satã. E ele então fala para Jesus, olha, se você se ajoelhar para mim, né? Toda essa glória que eu te mostrei, todo esse domínio que eu te mostrei, eu vou te dar, né? Eu vou te entregar. É algo que vai dar aquilo que ele não tem, ele possui no momento, mas ele não é dono. Um dia ele vai ter que entregar ao dono. É como aquele inquilino, né? Que está em uma casa e ele tem o domínio sobre aquela casa, enquanto ele estiver no contrato, enquanto ele estiver cumprindo o contrato com o proprietário, ele tem um certo domínio. O proprietário não pode chegar lá, simplesmente abrir a porta, entrar e falar, essa casa é minha. Não, ele alugou, né? Ele passou ali a posse para outra pessoa, mas o domínio está com o proprietário, né? A qualquer momento ele pode rescindir o contrato, ainda que entre dentro de uma justiça, né, para se decidir as cláusulas, o que se deve fazer, mas é dele, né? Não adianta o inquilino pagar, ele pode pagar 100 anos o aluguel, que ele nunca se tornará dono, né? Ele pode pagar aquela propriedade várias vezes em aluguéis, que ele nunca será dono. Por quê? Porque ele não tem o domínio, ele só tem a posse, né? E quando o contrato se acaba, ele perde, né? Volta novamente a posse e o domínio para o seu proprietário. Então Satanás estava oferecendo algo que ele somente tem a posse provisória. Por quanto tempo não sei, mas ele tem uma posse provisória disso. E Jesus então também responde a ele, né? Com a palavra do Senhor, né? Ele usa também a palavra do Senhor mais uma vez em Deuteronômio, no livro de Devarim, no próprio capítulo 6, no versículo 13, e diz: adore Adonai seu Deus e sirva somente a Ele. Então o Senhor usa a própria palavra de Deus, a Torá, mais uma vez sendo usada por Jesus nesse momento,
confirmada por Jesus, dizendo, né? Adore somente ao Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. Então nós não podemos adorar outras coisas, somente ao Senhor teu Deus adorarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. É isso que a palavra de Deus nos diz, é isso que o próprio Jesus, reduzindo a lei, né? Simplificando, vamos dizer, a lei, ele reduziu em duas. Ele diz, olha, amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, né? Somente a Ele servirás, e ao próximo também como a ti mesmo, porque quem cumpre isso, cumpre toda a lei, né? Quem cumpre isso não transgride os mandamentos que são do homem para com o seu Deus, e nem os mandamentos que são do homem para com o seu semelhante, né? Do humano para com o seu semelhante. Ele acaba cumprindo nesses dois mandamentos, se ele honrar, se ele amar, se ele se entregar a Deus. Então, quando Satanás quer pôr Jesus à prova, olha, prostra-se em mim, né, na minha frente aqui, de joelhos, me adora, que eu dou, né, que eu passo essa posse, que é querendo dizer que passaria o domínio. Mas o Senhor sabia, né, que ele não tem o domínio, embora tenha a posse, ele não tem o domínio. E ele diz então, se você prostrado me adorar, se você de joelhos me adorar, eu passo essa posse para você. Jesus disse, não, porque somente a Deus devemos adorar, só Ele. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aí no versículo 11, que eu ainda não havia lido, nos diz assim, então o adversário deixou, e anjos vieram e serviram ao Senhor, né? E serviram ao próprio Senhor Jesus Cristo, que começa o seu ministério com essa provação, com essa, vamos dizer assim, com essa prova, com essa tentação em sua vida, pela própria pessoa de Satanás, que quer destruir os planos do Senhor para a nossa vida. Mas o Senhor não se deteve com as suas palavras. O Senhor permaneceu firme por 3 anos e meio, mais ou menos. Ele usa do seu ministério até chegar à cruz do Calvário, morrer por mim e por você, derramar o seu sangue por mim e por você. E agora aqueles que se achegam a Ele, aqueles que pedem, né, a sua libertação através da obra de Jesus, crê, aceita como único e suficiente Salvador, tem a salvação. E você pode fazer isso hoje, ainda, agora. Você pode fazer isso aceitando Jesus como seu Salvador, vendo que Ele passou por momentos difíceis, mas Ele soube vencer mediante a palavra de Deus. Por isso precisamos ler a palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos nos inteirar da palavra de Deus, porque nela contém palavras de vida eterna que nos levarão ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o nosso Deus, eterno, Criador de todas as coisas, né, nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus, você pode estar nos ligando